Olá, já recebi algumas perguntas relacionadas ao processo seletivo do mestrado e eu queria dar uma dica para quem pretende tentar o processo seletivo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, se você não passar na primeira seleção, não desanime. Alguns alunos, algumas pessoas pensam o seguinte, nem tentam, elas sequer tentam porque elas acreditam que o mestrado não é para elas, que é algo muito difícil, que está além da capacidade delas. Então, você precisa ter um bom projeto de pesquisa. Eu já dei algumas dicas em relação ao processo seletivo do mestrado. A maioria das pessoas não passam na primeira vez, então é super comum. O problema é que ninguém conta, né? O pessoal só conta as coisas quando deram certo, mas ninguém diz ali a tentativa e erro, o que deu errado, o que deu certo, quantas vezes teve que tentar para ser aprovado. Então, a primeira coisa é, realmente tente, se é o que você quer, se faz parte do seu projeto de vida. Tente sim fazer o mestrado, faça o projeto, não foi aprovado, pegue um feedback para a banca, olha, o que eu posso melhorar, porque eu vou tentar fazer no ano que vem novamente. Segunda coisa, quando eu comecei a fazer, foi em 2011 que eu fiz a primeira vez, a primeira tentativa do processo seletivo do mestrado, não fui aprovada, fui até o final, mas não fui aprovada na parte de entrevista. Em 2012 eu tentei novamente. Então não era tão comum, porque isso é há mais de 10 anos, não era tão comum uma mentoria acadêmica. Tem gente que não gosta dessa palavra mentoria, tá? Mas hoje você já encontra na internet, eu não vou indicar ninguém, mas você já encontra na internet pessoas que podem ajudar você a desenvolver o seu projeto acadêmico. Não é que essas pessoas farão um projeto por você, inclusive isso não é permitido, óbvio, é você quem tem que fazer o seu projeto. Mas uma pessoa que vai te indicar a desenhar o seu problema de pesquisa, a colocar as palavras certas, a entender qual é a metodologia científica mais adequada para o seu projeto, a escrita científica, as questões de citação, de como referenciar, citação direta, citação indireta, o tempo verbal correto. Então, a estrutura do seu texto, como que tem que estar. Escrever não é algo tão simples. Escrever academicamente, que é um texto acadêmico, científico, é mais difícil. E uma das dificuldades é porque nós não estamos acostumados com esse texto no dia a dia. Quantos alunos na graduação passam a graduação inteira, chega no final, tem que fazer um TCC de acordo com a BNT. E aí é um sofrimento. Por quê? Porque o aluno não está acostumado com esse tipo de texto. Então, fazer um projeto de pesquisa para um processo seletivo de mestrado, para o processo seletivo de doutorado, não é de fato uma tarefa simples. Então não se sinta incompetente, não se sinta incapaz. Qual é a minha dica aqui? Busque ajuda. Então dá um Google aí, no Instagram tem alguns perfis que oferecem mentoria acadêmica para ajudar a estruturar a tua ideia, para fazer uma leitura crítica do que você escreveu, para te auxiliar. Por exemplo, você vai falar sobre educação à distância. Quem são os principais autores? Quem é a referência nesse tema? Você tem que trazer para o seu projeto. Então, você vai falar de metodologias ativas. Qual metodologia ativa? Quem são os principais autores, as principais pesquisas dentro da área que você quer pesquisar? Você precisa se acostumar com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de escrita, e não é um processo válido, assim, válido mas não é um processo fácil. Então, a minha dica é que você contrate uma mentoria acadêmica e não é fácil, mas não precisa ser tão difícil. Então, essa é a minha dica. Eu recebi mais umas 4 ou 5 perguntas em relação ao processo seletivo do mestrado. Gente dizendo que queria fazer o processo, então eu resolvi gravar mais essa dica da mentoria acadêmica, porque é um mundo totalmente novo. Você não sabe
como fazer, e o ideal é que alguém que já tenha feito auxilie você nesse processo. Então, deseja que vai tentar boa sorte, se isso é o que realmente você quer para a sua vida, é seu projeto de vida, não desista, tá bom? Boa sorte para vocês e até breve.